Mas como esse homem chegou ao Brasil? Então, a teoria mais aceita é que o homem chegou ao Brasil pelo Estreito de Bering, que é um estreito que liga a Rússia, a Sibéria, aos Estados Unidos. Isso há cerca de 14 mil anos atrás. E aí, galera, beleza? Estamos aí para mais uma aventura. Venham conosco, embarque nessa viagem. É isso aí, gente. A gente está num lugar muito bonito. Hoje a gente vai falar sobre o homem. Como ele chegou, como ele se espalhou pelo Brasil. Cabral foi o primeiro homem a chegar no Brasil em 1500. Isso e muito mais aqui. Inicialmente, nós vamos partir de duas teorias que explicam a origem do homem. Uma teoria é a teoria criacionista, que tem mais um viés religioso e considera que Deus criou os céus, a terra, tudo o que existe e criou o homem. Existe uma outra teoria também, que é uma teoria muito importante. Que teoria é essa? É a teoria da evolução. A teoria da evolução explica que o homem ele foi evoluindo de acordo com o meio. Ok? Então tá. Para o nosso debate, para o nosso estudo aqui, para a nossa explicação, nós vamos considerar a teoria criacionista, que diz o seguinte, que no princípio Deus criou tudo, os céus, a terra, a natureza, o mar, e criou o homem. Ok. Segundo as pesquisas, os historiadores, o homem foi criado, ou o homem passou a existir na Terra há cerca de 3 milhões de anos atrás. Muito tempo. Esse homem é o homem primitivo e ele é estudado dentro da pré-história. A pré-história, ela se divide em 3 períodos para ficar mais fácil a compreensão. O primeiro período é o período paleolítico. Aí, nesse período, É muito longe. 3 milhões de anos atrás, até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Nossa, que tempo. O que acontecia com esse homem? Esse homem foi criado e ele estava no ambiente. Só que o homem, ele não tinha uma inteligência ainda para explorar o meio ambiente. Ele não tinha capacidade de entender o mundo à sua volta. Isso. Então esse homem, ele vivia um estilo de vida que a gente chama de estilo de vida nômade. Ou seja, ele era o homem da caverna. Não tinha roupa, não tinha boné, não tinha touca, não tinha sapato, não tinha nada. Ele chegava no ambiente, caçava, comia o que tinha no ambiente e depois ele procurava outro ambiente. Então o homem ficava viajando. Esse período, que a gente chama de paleolítico, nesse período a gente não tinha nada que a gente tem hoje em termos de desenvolvimento. Entendeu? Essa parte da história, que a gente chama de pré-história, ela vem até o início, quando o homem descobriu a escrita, aprendeu a escrever e já tinha outros desenvolvimentos. Depois dessa parte do paleolítico, que o homem era assim, quando o homem começou a movimentar de um lugar para o outro e sair e procurar comida, ele percebeu que ele comia alguma coisa, uma semente, quando ele jogava essa semente no chão, essa semente nascia e dava uma planta. A partir daí, o homem começou a desenvolver a agricultura. Quando ele começou a desenvolver a agricultura, o que aconteceu? Ele passou a ter um estilo de vida sedentário. Ou seja, ele já parou no lugar e começou a ficar naquele lugar. Com esse novo estilo de vida sedentário, o homem passou a ter uma vida social. E aí o homem começou a falar assim, você é melhor para caçar. Você é melhor para vigiar a casa. E o homem conheceu também o fogo. Começou a trabalhar com o fogo. Essa idade anterior a gente chama de idade da pedra lascada. Por quê? O homem usava a pedra, quebrava a pedra para cortar a carne e fazer as coisas.
Depois a gente teve a idade da pedra polida, que o homem já passou a polir a pedra. Então ficou uma ferramenta melhor para ele trabalhar. A pedra? Isso, e afiar ela melhor. Quando o homem passou para essa fase de sedentário, isso a gente está falando há cerca de 10 mil anos atrás. Aí a gente teve a idade dos metais. Na idade dos metais, o homem aprendeu a indústria, vamos dizer assim, igual hoje aqui tem a Usiminas que fabrica o aço. Isso é lá na saída da pré-história para a história, há quase 10 mil anos antes de Cristo. Nessa época, o homem começou a desenvolver o metal. Quando ele desenvolveu o metal, ele aprendeu a fazer o quê? Faca, enxada, arado. O que é o arado? Você sabe? Não. O arado é aquela ferramenta, tipo um carrinho que o cara faz, que ele trabalha na agricultura. Então ele começou a plantar. Ele aprendeu também a conhecer os animais. Ele sabia quais animais ele podia usar para comer e domesticar. Então na casa E dele... alguns que podiam trabalhar junto com ele. Isso. Então ele começou a cuidar dos animais, domesticar os animais, ter ferramentas, morar num lugar só. Nós estamos falando o quê? De 10 mil anos atrás. Vamos chegar na sua pergunta sobre Cabral. O que acontece? Nessa época que a gente entra na história, o homem já desenvolvido, sedentário, tranquilinho no seu lugar, com várias comunidades, já tinha descobrido metal, já sabia a agricultura. Já sabia que existiam certos espaços. Isto. Nessa época, lá antigamente, bem muitos anos atrás, o homem se espalhou pelo planeta Terra, quando ele tinha o estilo de vida nômade. E aí vamos à sua pergunta sobre Cabral. Todo mundo fala que Cabral chegou ao Brasil há 500 anos atrás e descobriu o Brasil. Só que, lá em Minas Gerais, em um lugar chamado Lagoa Santa, foi achado um resto fóssil de uma mulher. E eles colocaram o nome dessa mulher de Luzia. Você já ouviu falar da Luzia? Sim. Então, a Luzia provavelmente foi o primeiro habitante do Brasil, no caso Minas Gerais. Isso há 12 mil anos atrás. Então, os restos fósseis que foram achados no Brasil, em Minas Gerais, indicam que há 12 mil anos atrás o homem já estava no Brasil. Quando Cabral chegou ao Brasil, no Brasil já tinha mais de 5 milhões de pessoas que eram índios, tanto que ele conta na carta, quando ele chegou em 1500, que ele já se deparou com os índios. Mas, além dos índios, a gente tinha também uma outra raça. Qual raça? Negroide, que é uma raça vinda da África. Então, os primeiros habitantes do Brasil, provavelmente, não foram os índios, porque os índios, eles têm origem na Ásia. É sério? É. Você nunca reparou que o olho deles é meio puxadinho assim? E que eles parecem com os asiáticos? Parece um pouco mesmo. Então, os índios têm origem na Ásia. E os índios estavam no Brasil quando Cabral chegou. Mas descobertas que foram feitas em Lagoa Santa mostraram que aqui habitavam outro tipo de raça, mais parecida com os negros da África. Certo? Então, o que se entende? Que, na verdade, o homem, olha só que coisa interessante. Na verdade, o homem, ele se espalhou pela América, Ásia, Europa. Ele se espalhou por todo o planeta Terra, ainda na época da pré-história. É verdade. Então, essa história que Cabral chegou ao Brasil e tinha só os índios, quando a gente vai estudando, você vai perceber que lá na pré-história, na época que o homem ainda é um sedentário, ele se espalhou por todo o planeta, Ele já tinha... ocupando todas as terras.